Hoje vamos lembrar os 98 anos de um outubro trágico durante a Primeira República e a saída funesta daquilo que se denominaria a caminhoneta fantasma. Das visões hoje da Rua do Arsenal e do antigo Arsenal do Alfeite, acode-nos logo à memória ao olharmos o vetusto portão, o emblemático de quanto de muita cruenta rudeza ali foi perpetrada. Esta rua, que deve o seu nome ao Arsenal da Marinha, edifício cujo traçado se deve a Eugênio dos Santos Carvalho, foi construído em 1759, ficando ainda no local 2 taleiros de construção de navios, oficinas e armazéns até 1936. Data então da abertura da Avenida da Ribeira das Naus, altura em que estas instalações navais passaram para o Alfeite. Na rota do tempo assistiram então estas seculares pedras às lembranças dos carros de transporte puxados por animais, isto em 1873, com o chamado americano, a invenção de John Stephens, que um industrial de nome Gomes Guimarães a trouxe para Portugal. Mas ali, neste local, tiveram lugar atos de cruenta violência, entre eles a saída a missões funestas da chamada caminhonete fantasma, na sua leva da morte pelas ruas e noites de Lisboa, nesse 19 de outubro de 1921. O Cabo Olímpio, apelidado o Dente de Ouro, marinheiro e outros marinheiros e guardas republicanos, os aproveitados instrumentos do que constou ser os monárquicos, um misto de imprensa, reacionária, o capital e alguns membros da Igreja. Regimentaram então estes executores, que se tornaram um bando de selvagens e ébrios e sedentos de sangue, que aprisionaram nas suas casas, sem oposição, nomes marcantes da República, para lhes dar a morte, entre eles o almirante Machado dos Santos, herói da Rotunda e do 5 de outubro, que foi preso na sua casa na Estefânia e foi fuzilado no Intendente, também António Granjo, chefe do governo recém-missionário, foi preso na rua João Crisóstomo. Ele e o capitão de fragata, prestigiado marinheiro, de altos cargos governamentais, que era Carlos da Maia, cairiam depois, atormentados pelas balas, no vasto corredor para além do portão do Arsenal. Na ironia dos ciclos do destino, estes assassínios mancharam de sangue as mesmas pedras que as vítimas do regicídio 13 anos antes, o rei Dom Carlos e o príncipe Dom Luís Filipe. Era então uma época em que os governos se sucederam de forma alucinante, 51 governos em 16 anos, ou seja, uma média de 3 por ano, quase um por trimestre. Nem todos foram então depostos no Parlamento, alguns são derrubados por golpes de Estado ou revoltas sangrentas. Multiplicar-se-ão os assassinos políticos, entre eles Sidónio Pais, Machado dos Santos, António Granjo, Carlos da Maia, entre outros. A noite sangrenta da caminhonete fantasma, como se lhe chamou, aconteceu nesse 19 de outubro de 1921 e está entre os acontecimentos da história da Primeira República que maior interesse podem despertar, quer pelo que de inconclusivo e oculto ficou de investigação, quer pelo que de consequências trouxeram à jovem República Portuguesa. A República Portuguesa vivia então um período de grande instabilidade. Por toda a Europa era o fracasso das democracias liberais. A Primeira Guerra Mundial deixara as terríveis consequências de uma paz periclitante e de falsa vitória. Em Portugal, como em outros países, vencedores, os resultados mais visíveis traduziam-se por revoluções
atrás de revoluções. Os grandes nomes históricos da Primeira República estavam já longe da primeira linha dos combates políticos. Afonso Costa escolhera o exílio em Paris. Brito Camacho afastara-se para Moçambique, onde pôde respirar à larga nos exóticos jardins do Palácio do Governador. Em Belém, António José de Almeida refugia-se numa presidência que é republicana, mas periclitante. O país estava no rescaldo do sidonismo e da monarquia do Norte. Conspirava-se frequentemente. Entretanto, na chefia do governo, António Gramsci era uma espécie de condenado a curto prazo. Muitas foram, então, as frases escolhidas pelos mais distintos jornalistas e autores para definir os acontecimentos desta noite sangrenta. Em todas elas existia uma dimensão da desgraça e as grandezas do mistério. São pequenas frases de uma gigantesca destruição humana que pertence a um drama moderno de uma nação antiga. Rocha Martins, em março de 1923, no jornal Os Fantoches, escreve um extraordinário artigo a que deu o nome A Viúva do Fuzilado, Dona Berta Maia, enaltecendo toda a luta que esta senhora desenvolveu em nome da memória de seu marido assassinado. No ano seguinte, em maio de 1924, ao escrever o prefácio para um livro de Consigliere Sá Pereira sobre a Noite Sangrenta, o escritor Raul Brandão diria, em palavras dirigidas ao autor: Meu amigo, não é fácil fazer um prefácio para o seu livro, explicar o que há de subterrâneo no 19 de outubro, a criação do fantasma que encheu a noite de pavor. Não é caso para algumas linhas, nem mesmo para um largo prefácio, porque o nó da tragédia não está nas personagens visíveis, nos autores, marinheiros e soldados, que são os simples bonifrates que se agitaram no palco, mas sim na figura invisível e tremenda que sentimos por trás deles todos. Os autores do massacre foram então presos. 13 dos 22 assassinos foram condenados a penas de prisão e degredo por um tribunal especial que tinha como promotor da justiça o general Oscar Carmona, futuro presidente da República do Estado Novo, com quem a viúva de Carlos da Maia se encontrou várias vezes para saber do processo e protestar contra a passividade e inércia de se encontrar os mentores do mesmo. A mais gravosa das penas foi a do cabo Abel Olímpio, 10 anos na penitenciária de Coimbra e 20 no degredo. Os oficiais, que eram os mesmos da cúpula revolucionária e da junta do 19 de outubro, foram absolvidos das acusações de negligência criminosa e de cumplicidade ativa. Parecia então que tudo estava resolvido e arquivado, mas para várias pessoas, especialmente para a viúva de Carlos da Maia, o processo tinha várias zonas por explicar. Berta Maia, então a viúva de Carlos da Maia, não está disposta a desistir. Está disposta sim a investigar quem poderiam ser os instigadores e autores morais desses crimes. Conseguiu então vários encontros na prisão com o marinheiro que chefiava a carrinha, Abel Olímpio, o Dente de Ouro, o homem que impiedosamente, naquela noite, apesar de ver Berta da Maia com o seu filho de 6 meses ao colo e dos companheiros ficarem indecisos nos seus propósitos criminosos, insistiu brutalmente
em o prender, mentindo, alegando que também a sua mãe morrera quando ele foi preso anteriormente para ser deportado para a África. O cabo Olímpio chegou a admitir, sempre em versões diferentes, confusas e vagas, que lhe tinham dito, sem se lembrar quem, que o mando era uma conspiração monárquica, alguns homens de dinheiro, gente poderosa e alguns padres, tudo destinado a eliminar os autores do 5 de outubro. Tudo isto sem qualquer nome ou pista credível. Muitas mais teorias houve que os autores foram incitados e pagos por monárquicos que queriam vingar o regicídio, pelos do Partido Democrático que perderam o poder para António Gramsci, dos maçons e até por Espanha, que teria financiado a revolta para posteriormente justificar medidas duras aos opositores da sua monarquia. Berta Maia chegou a publicar um livro em 1929 em homenagem ao seu saudoso esposo Carlos da Maia e sobre as suas conversas na prisão com o Cabo Olímpio, o Dente de Ouro, a quem deu o título Páginas para a História da Morte Vil de Carlos da Maia, republicano combatente do 5 de outubro. Ainda nos nossos dias, este episódio inqualificável e de pura crueldade ocasionou a lembrança de teatro e a Companhia Barraca levou à cena uma peça inspirada nos acontecimentos, dando-lhe o título de O Mistério da Caminhoneta Fantasma. 6 vidas foram então ceifadas, famílias destroçadas e uma lembrança quase 100 anos envolvidos da memória de 6 cidadãos barbaramente assassinados. O Dr. António Gramsci, chefe do governo, o Almirante Machado dos Santos, o Capitão de Fragata Carlos da Maia, o Coronel Botelho de Vasconcelos, o Capitão Tenente Freitas da Silva e o motorista Carlos Gentil. Podemos dizer que este episódio seria a marca mais forte da decadência da Primeira República. Passados 5 anos, em 1926, acontece o golpe militar de 28 de maio, precursor da ditadura salazarista, e é então feito e decretado o silêncio absoluto sobre os acontecimentos da noite sangrenta de 19 de outubro de 1921.